Olá, boa noite, boa noite. Acho que já estamos ao vivo, mas eu vou ter que ligar o meu ar, porque realmente está quente aqui. Boa noite a todos, então, a live já está ao vivo, né? O Instagram está avisando os seguidores, o pessoal que nos acompanha, que está iniciando a live da noite de hoje, do Movimento Verticalizando. Olá, Mara, boa noite. Boa noite a todos os que estão entrando, os que vão assistir a live depois gravada. Gratidão por estarem aqui conosco, por estar acompanhando esse movimento, né, que tem a intenção de compartilhar dicas práticas, conteúdos relevantes para esse final de ano, né? O Movimento Verticalizando é uma instrução recebida através da inspiração, da intuição e meditação, de compartilhar para mais pessoas os conteúdos e as técnicas que são utilizadas em consultório com as pessoas que... Oi, doutora Maris, tudo bem, querida? Parceira dos encontros holísticos, sempre presente apoiando as colegas. É uma grande pessoa. Visitem o Instagram dela, tem um projeto maravilhoso de encantos musical da doutora Maris. Então, como eu estava falando, né? Movimento Verticalizando, uma sequência de lives aqui no Instagram, pedido do público, né? Porque eu sou mais assídua no Facebook, mas o pessoal pediu, né? Lives aqui no Instagram, então aqui estamos trazendo uma sequência de lives com esses objetivos, né? Essa sequência não tem convidados, é só eu mesma, né? Diferente do projeto Todos Juntos, que é um projeto que acontece no Facebook, onde eu trago convidados para falarmos sobre terapias, espiritualidade, uma série de coisas. Todas essas lives, elas ficam gravadas, né? Depois eu as coloco no meu canal do YouTube. Lá eu criei as playlists, né? Dos projetos todos, para que as lives possam ser acessadas, né? De uma maneira mais organizada e quando a pessoa tiver tempo, né? Do nosso público aqui são várias as pessoas que eventualmente não podem acompanhar a live ao vivo, então acabam assistindo depois. Então, todas as lives ficam gravadas, depois são colocadas lá na playlist do meu canal no YouTube, Sandra Pereira, Terapeuta Holística. É o canal lá no YouTube. Então, hoje estamos na nossa 6ª live aqui do Movimento Verticalizando. Já trouxemos vários assuntos, né? E hoje nós vamos abordar, então, relações baseadas no sentir. É um tema cada vez mais trazido, né, nas lives, cada vez mais colocado em voga, né, pelos profissionais, pelas pessoas que trabalham com a comunicação da expansão de consciência. Esse grande movimento aí que nós estamos vivenciando em função do desafio coletivo global que é a pandemia do coronavírus, né? Então, é um desafio aí que estamos vivenciando todos juntos e uma série de questões estão sendo reavaliadas, ressignificadas em função de tudo isso que nos proporciona de desafios, essa vivência coletiva, né? Então, uma delas é isolamento social, né? Estarmos mais recolhidos em nossa casa íntima e em nossa casa física também, né? As convivências sociais não estão sendo recomendadas ainda em função dos índices de contágio, né? Inclusive estamos
vivenciando no momento um alerta bastante grande aí, do qual corroboro e estendo aqui na live, né, para que a vigilância continue em relação às medidas de higiene e também evitar o contato social mais próximo, né, para evitarmos que continue se disseminando esse vírus e ele, enfim, acabe atingindo mais pessoas, que é o que todos nós não queremos, né? Na verdade, nós queremos que ele dê tchau o mais rápido possível, né? Para que a gente possa voltar ao nosso convívio social, né? Voltarmos à nossa vida o mais próximo possível do que vivíamos antes. Embora muitas teorias, né, sigam a linha de pensamento de que voltarmos a como estávamos antes não vai acontecer mais. Então, já que temos essa possibilidade, né, então a gente procura ressignificar nossa mente para enxergar isso, né, encarar essa questão de uma forma positiva, de uma forma evolutiva, né? Então, realmente a live de hoje objetiva diretamente essa questão, né? Quando retornarmos à possibilidade do convívio social, nossas relações não vão mais poder ser como eram antes, né? Por isso o tema da live de hoje, né? Relações baseadas no sentir. Porque antes não era baseada no sentir, era baseada no parecer, né? Então, nem sempre as pessoas estavam felizes, né? Nem sempre se sentiam felizes, se sentiam realizadas em seus contextos de vida, mas ali permaneciam, porque isso parecia ser bom, né? Isso parecia trazer benefícios e conquistas para a vida das pessoas, né? Então, o movimento todo aí de transição planetária, né? Esse desafio coletivo global, ele veio como uma cereja de bolo nos passar a informação, né, de que não, o caminho não era por onde estávamos indo para que a transição planetária, né, de uma condição menos evoluída, de uma condição mais densa, mais dificultosa, para uma outra condição mais tecnológica, mais evolutiva, espiritualista, né, para uma condição evolutiva de cada ser, né, e consequentemente social. Nós não estávamos rumando para isso, né, verdadeiramente nós não estávamos rumando para isso. Então, aconteceu, né, da natureza se movimentar e nos trazer um alerta, né, nos trazer aí uma ferramenta bastante impactante para nos fazer repensar uma série de coisas, né? Então, durante todo esse ano, foi tratado muito em lives, abordado bastante, né, por nós, terapeutas, tanto de áreas alternativas quanto de áreas oficiais, a importância do autoconhecimento, né, a importância de aproveitarmos o movimento do isolamento social, né, da reclusão dentro dos lares, para voltarmos para dentro da nossa casa íntima, né? Foi um convite emergencial da vida para fazermos o que aos pouquinhos vinha sendo feito já ao longo da história, né? Dos convites de reforma íntima, dos convites que recebíamos de N fontes, né? De nos trabalharmos intimamente, de nos melhorarmos como pessoas, né? De termos um autodomínio que advém do autoconhecimento, né, das nossas emoções, dos nossos padrões de pensamento, né? Ao longo da história, vários alertas foram dados nesse sentido. E a gente não ouviu, ou se ouviu a passinhos muito vagarosos, né? Ou foi empurrando para debaixo do tapete para depois fazer, né? Sempre deixando para depois. Então, em função de toda uma condição natural de que o próprio planeta está se remodelando energeticamente, né? Aquele velho padrão, aquele velho costume de ir deixando para depois as reformas do nosso interior, não ia condizer mais com essa convivência entre planeta e humanos que estão habitando esse planeta, né? Foi necessária então uma ferramenta brusca, né?
para nos fazer executar esse movimento de voltar para dentro, de executar o autoconhecimento e de lidarmos com nós mesmos, dentro da nossa casa íntima e dentro da nossa casa física, né? Esse foi um movimento que foi executado ao longo de todo esse ano, né? Grande maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que estão um pouco mais despertas, que já conhecem a espiritualidade, como por exemplo, você que está assistindo essa live, você que vai assistir depois o vídeo dessa live, né? Enfim, mesmo que você perceba e entenda que ainda faltam muitos passos para fazer na sua reforma íntima, muitas melhorias a fazer no seu ser, o fato de você estar interessado nesse tipo de assunto já te coloca um passinho à frente de quem não está buscando nenhum tipo de melhoria, nenhum tipo de informação sequer a respeito do que fazer com tudo isso que está acontecendo. E simplesmente está sentado esperando o ano passar, coronavírus dar tchau e voltar ao que era antes, né? Com o passar desse ano, né, as interpretações, as reflexões mesmo, a respeito de tudo isso que nós vivenciamos esse ano, a respeito do que nós vamos vivenciar, né, muito em breve, porque eu particularmente prefiro ser otimista, né, eu acredito fielmente que a pandemia está finalizando, né, que estamos mais próximo do final dela do que distante, né, então mantendo aí, tendo consciência de manter os cuidados e tudo, nós vamos conseguir com essa união com que o desafio passe o mais rápido possível, né? Me mantenho otimista nesse sentido, embora tenha o meu olharzinho lá na realidade, sabendo, né, que a nossa sociedade ainda tem um pezinho no padrão antigo, uma insistência desse pezinho no padrão antigo do não dá nada, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? A gente é responsável apenas por nós mesmos, né? E em relação a isso, a gente vai fazendo o que a gente pode, né? Em relação à nossa própria responsabilidade. Mas, diante né, do andar dessa carruagem, agora já se começa a pensar em quando voltarmos a manter contato social, né? Como que vai se dar isso, né? Como que nós vamos estar, porque todos nós, de alguma maneira, vamos voltar diferentes, né? Nós vamos voltar bem diferentes de quando tudo isso começou. Mesmo que num grau bem pequeno, até quem está inconsciente, né? Como a gente diz, está dormindo, até quem está dormindo em relação a esse movimento todo evolucional, alguma mudança vai ter em seu ser para o retorno ao convívio social, né? E é nesse retorno de convívio social que várias análises, interpretações, reflexões estão sendo trazidas pela espiritualidade, né? Por diversas fontes. Eu particularmente gosto bastante de beber de várias fontes, né? Literalmente, assim, acessar várias canalizações, orientações. Esses dias até orientações do Papa Francisco eu estava lendo, né? E corrobora muito com o movimento todo de áreas espiritualistas, né? E assim como sucessivamente outras áreas do planeta, hindus, católicos, Kabbalah, Espiritismo, Umbanda, Grande Fraternidade Branca, são as fontes que eu mais consulto, né? Mas todas elas têm nos trazido, assim, essa orientação de que precisamos ressignificar as nossas relações, né? Primeiramente, a gente tem que ressignificar a relação conosco mesmo, estabelecendo a nossa verdade íntima, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho dentro de mim para contribuir com esse contexto onde eu estou inserida, né? E se eu identifico ainda que eu não tenho muitas contribuições a fazer, o que eu posso buscar, né, para desenvolver isso no meu ser? Afinal de contas, cada indivíduo
busca, acredito eu, né, almeja pelo menos ter alguma utilidade, ter alguma função no contexto em que está inserido, mesmo que seja um contexto individual, solitário, né, que é diferente de sozinho, mesmo que seja num contexto assim, tenha como propósito de vida ser feliz, né, cuidar do seu próprio ser, proporcionar bem-estar ao seu próprio ser. Isso já é um enorme propósito, né? Mas o fato é que esse é um movimento muito importante, né? Sem esse movimento, não tem como voltar para fora, porque isso era o que a gente fazia antes, né? A gente não pode pensar em relações se eu não me relacionar comigo mesma, né? A gente sabe que existe uma série de situações de conflitos internos, né, que a pessoa acaba descobrindo nesse processo todo. E aí, nesse sentido, existem as N abordagens terapêuticas, né, tanto oficiais, né, psicologia, psiquiatria, que são áreas oficiais da saúde, como as terapias alternativas, as terapias holísticas, que também estudam a psique humana do ponto de vista emocional, mental, físico, social, de maneira bastante aprofundada. Também tem muitos subsídios para auxiliar nesse sentido, assim como tem acontecido ao longo de todo esse ano, né? Então, esse é o momento de você procurar ajuda. Nunca antes aconteceu das terapias serem tão buscadas como neste ano, né? As pessoas estão se interessando em desenvolver essa questão íntima. Por quê? Porque no desenvolver essa questão íntima, a pessoa está se apoderando, né? Está tomando posse da sua verdade íntima, do que gosta, do que deixa de gostar, do que se adapta e do que não se adapta, né? Do que tem condições de ressignificar e do que não tem. E assim sucessivamente, né? Infinitas possibilidades para essas questões do íntimo do ser, né? E aí, de posse dessas informações, aí sim, que é o que dentro do movimento verticalizando a gente chama, né? Primeiro para dentro, depois para cima, né? Estabelecendo uma sintonia elevada com o Criador, porque no momento em que eu me conheço, no momento em que eu me entendo, eu consigo estabelecer uma conexão com algo maior que eu sei, que eu sinto, que me ampara, que me ajuda, que está me guiando. E isso independente de crença, né? Isso é um sentido íntimo, né? Faz sentido de sentir, literalmente, né? Os caminhos se abrem quando existe essa convergência de entendimento, né? Eu que sou uma terapeuta reencarnacionista e trabalho bastante com as pessoas a questão do propósito de vida trabalhado em planejamento reencarnatório, né? Antes da pessoa nascer aqui, foi assinado um documento lá no mundo espiritual, onde tinha o quesito do propósito de vida, que são os objetivos principais da pessoa. Muitas vezes esses objetivos principais são pessoais, não são coletivos, voltados para a sociedade. A grande maioria das pessoas associa o propósito de vida à profissão. Na verdade, até pode vir a ser, mas não são todos os casos. Algumas pessoas acordam, né, fazem como acordos espirituais propósitos íntimos de desenvolvimento íntimo, né, de empoderamento pessoal, de autovalorização, de autoestima. É o mote do que foi tratado ao longo de todo esse ano, né? Então, nesse momento em que a gente teoricamente já passou dessa fase, ou estamos, né? Porque na verdade não vamos passar dessa fase nunca, né? É um trabalho constante a ser realizado para todos sempre, né? Todos nós vamos ter dilemas íntimos, questões íntimas a serem trabalhadas sempre. Nós somos seres muito vastos, né? Com muitos assuntos, muitas gavetinhas a serem trabalhadas. Até aí, ok. A justiça divina não nos pede pressa, né, para evoluirmos, para resolvermos essa situação toda. Ela nos pede apenas consciência e constância, né, que a gente vá de passinho em passinho, bem devagarinho,
Mas se eu estiver consciente da minha direção, dos meus objetivos evolucionais, está tudo certo. Você tá chuchu beleza na prova da vida, né? Ganhando 10 com estrelinha do professor, como se diz, né? Mas então é importante isso, termos consciência e constância nos nossos processos evolutivos. Se isso estiver acontecendo em você, sinal que você já pode, digamos assim, almejar estudar uma nova matéria nessa escola da vida, que são as relações sociais. Digamos assim, que neste momento estamos todos nós em recuperação nesta matéria, né? Esse desafio global veio nos dizer isso, né? Foi ali um carimbo de nota vermelha em relação às relações sociais que todos nós ganhamos, absolutamente todos nós, até quem, aos nossos olhos aqui, ilusórios, né? Assim, num primeiro olhar, pareciam que já sabiam lidar com suas relações sociais. Até eles ganharam nota vermelha, né? Todos nós ganhamos nota vermelha em relação às relações sociais. Então, nesse sentido, o que a gente precisa retomar de conteúdo para melhorar essa nossa nota, né? Os exercícios, as provas, elas vão retomar, né? Por enquanto nós ainda não estamos vivenciando tanto isso, né? A não ser nas nossas relações mais íntimas, né? Com a nossa família, a nossa relação normalmente consanguínea, né? Com pessoas da nossa família dentro de casa. Essas pessoas já estão passando por testagens. Mas a grande maioria, que envolve a sociedade toda, né? Que envolve os nossos contextos profissionais, os nossos contextos sociais mesmo, os amigos, agrupamentos sociais, clubes e tudo mais, né? Tudo isso vai retornar em algum momento. E aí as provas vão acontecer lá também, né? Então, relações baseadas no sentir. Essa é a reflexão que vem sendo feita nesse momento em relação a um próximo passo, né? Porque o que são relações baseadas no sentir? Primeiramente, as relações elas vão se estabelecer por sintonia e não mais por interesse. Então, rupturas podem já estar acontecendo em função dessa mudança de sintonia. E aí é importante salientar, assim, que nos dá uma dorzinha no coração, né, por algumas rupturas acontecerem. Mas a sugestão é de trabalharmos esse lamento dentro de nós e enxergarmos como um movimento natural, porque a sintonia se desfaz nesse momento, mas se existe bem-querer, ela pode perfeitamente se refazer ali na frente. É um caminho evolutivo que cada um faz individualmente. Vocês podem ter se separado de rota agora, mas amanhã ali depois já podem se encontrar de novo, né? Então, não ficar perdendo tempo se lamuriando em função de rupturas que aconteceram por uma natural sintonia que possa ter mudado de vibração, né? Por quê? Porque relações estão diretamente relacionadas à questão dos limites, que era o que mais faltava nas relações antes, né? Relações baseadas no sentir é eu poder dizer o que realmente eu estou sentindo em relação a tal pessoa, a tal situação, ao contexto onde eu estou inserida. Pode parecer que no padrão antigo isso proporcionaria brigas de egos, né? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, não gosto disso, não gosto daquilo. Mas numa nova situação que vai se estabelecer, como as relações vão ser por sintonia, as readaptações, os acordos, os entrar em consenso vão ficar mais facilitados, vão ser naturalmente encaminhados. Então, essas desavenças, teoricamente, é para não termos mais, né? Se você vivencia uma relação afetiva, por exemplo, é uma das coisas mais comuns que acontecem, né? Se recebe em consultório muitas pessoas com dificuldades dessas relações afetivas. Então, relações afetivas onde o seu parceiro ou a sua parceira façam coisas que vocês não gostam, te tratem de maneira que você não gosta.
encaminha esta relação afetiva de uma maneira que oferece desconforto, então é o momento de comunicar isso e se posicionar dentro de uma opção. Eu me adapto ou eu não me adapto. Porque se eu não me adaptar, vai ocorrer ruptura, uma natural ruptura que não é para a gente ficar triste, é para a gente entender como sendo um movimento evolutivo. Então, dentro das relações afetivas, isso é de transcendental entendimento, porque muda completamente o paradigma que se tinha antes de relações afetivas, onde a grande maioria das pessoas sofria bastante frente a rupturas, né? E numa nova realidade, onde vai se ter entendimento do seu sentir, o foco, né, digamos assim, da atenção, das emoções, não vai mais estar para fora, vai estar para dentro, onde eu vou pensar, puxa, eu não admito mais ser colocada para baixo, vamos supor, né, mas eu gosto bastante dele, mesmo assim, mesmo ele me colocando para baixo. Então, se eu comunico isso para ele e ele opta, né, ele se coloca de uma maneira em como que não vai mudar, então eu opto por me autorrespeitar e promover uma ruptura desse relacionamento. De uma maneira leve, de uma maneira tranquila, sem haver brigas. A gente sabe que existe todo um contexto, né, inclusive isso é bem difundido, né, que a violência contra a mulher na pandemia, né? Nessa situação toda aí aumentou bastante. São casos de violência, né? Então, nesses casos, a orientação sempre, já vi até lives de policiais falando sobre isso, né? A orientação é sempre buscar ajuda, denunciar, colocar a situação às claras. Existe até telefones, né, para que a mulher possa ligar, para que pessoas próximas a essa mulher possam ligar e tudo mais. É uma situação bastante desafiadora. Sem sombra de dúvidas, de maneira nenhuma se está colocando de ser uma situação fácil de ser resolvida. O que se está colocando é que há uma tendência a acontecer. As relações baseadas no sentir, elas não vão mais aceitar discrepâncias nesse sentido. Se o padrão continuar, doenças vão surgir de uma maneira muito rápida, porque tudo está muito acelerado. Então, hoje em dia, nós não vamos ter mais aquela mulher que fica casada 10 anos com um homem do qual não é feliz, e aí lá pelas tantas desenvolve um câncer de mama. Não, não vai mais levar tanto tempo. Vai ser muito rápido. E aí, nesse sentido, está realmente o convite para agir rapidamente. Identificou o seu sentir. Eu não admito ser tratada dessa forma. Depois, que é o movimento de voltar para dentro, né? Depois, o movimento verticalizando, né? Conexão, estabelece a sua fé, oração, preces, enfim, tome as suas atitudes aí, né, de acordo com a sua fé. E depois, amparada por seus mentores, tome atitude. Aqui estou, claro, né, abordando um exemplo bastante específico em relação às mulheres, né, às relações afetivas que são tóxicas, que é um contexto bastante comum. Esse ano ficou muito em voga isso. Mas, claro, a gente pode estender esse mesmo raciocínio em várias outras questões, né? Uma família, por exemplo, onde tem irmãos que brigam muito. Puxa, tem que esclarecer com esses irmãos, com cada um deles, o que eles realmente sentem, quem realmente eles são nesse contexto familiar, qual a contribuição deles para o contexto familiar e o que se pode fazer para harmonizar essa situação. Né? O que é admissível, o que não é admissível, o que pode ser colocado, e digo assim, de experiência em consultório, às vezes é uma coisinha desse tamanho, que a pessoa faz um
problemão desse tamanho, que é só questão de esclarecer, de colocar a verdade do seu sentimento, de como está se sentindo em relação àquela situação, que, puxa, toda uma desavença familiar se resolve, né? Eu vivenciei isso, no mínimo umas 10 vezes, com famílias, né? Atendendo com a psicoterapia reencarnacionista famílias no consultório, onde esse contexto veio a ser trazido, né? Em que não se conversavam, não se conheciam, né? E após isso vir à tona, as relações ficaram muito mais harmônicas, muito mais tranquilas, né? Então a verdade, a relação baseada no ser, ela trabalha muito com a verdade de cada ser, né? E isso está diretamente relacionado à expressão do ser, né? Então é muito necessário conversa, diálogo. Estamos dentro de casa, né? Estamos vivenciando uma situação social onde não dá mais para fugir, não dá mais para ir para o shopping, não dá mais para ir para o jogo de futebol, não dá mais para sair na noite, no cinema. Não dá mais. Nós temos que ficar em casa e, neste ficar em casa, a gente precisa estabelecer um bem-estar para todos, né? E esse bem-estar, ele passa diretamente por essa questão da harmonia de relação, né? A expressão é um dos primeiros pontos a serem abordados, né? A serem colocados. Depois disso vem a questão do pensamento, o poder do pensamento. Existe hoje em dia algumas vertentes falando sobre a comunicação por telepatia, principalmente em pessoas de relações consanguíneas, né? Existe uma relação energética por quem possua o mesmo a mesma questão consanguínea, o mesmo tipo de sangue, a mesma descendência hereditária. Existe uma comunicação energética entre as células dos corpos dessas pessoas. Existe uma correspondência espiritual, e aí a teoria dos acordos espirituais explica isso muito bem dentro dos grupos de resgate, né? Por que uma família está unida? Puxa, muito possivelmente todo aquele agrupamento faz parte de um mesmo grupo de resgate, ou seja, eles têm questões de cerne, né, de valores a serem trabalhadas em conjunto, né? Então, isso passa diretamente pelas comunicações, pelo pensamento. O que eu penso do meu pai, o que eu penso do meu marido, o que eu penso do meu filho, né? Então, trabalhar o pensamento positivo, o pensamento otimista em relação ao meu familiar, em relação a mim mesma, né? Como um fator contribuinte ali naquele contexto microsocial, né? Então, cuidar o seu pensamento, esse aspecto de reforma íntima é um dos trabalhos que foram feitos ao longo de todo esse ano na questão do autoconhecimento. Que tipo de pensamentos eu tenho? Quais são os meus padrões de pensamento? Será que eu sou pessimista? Será que eu sou otimista? Será que eu sou hipócrita comigo mesma, né? Em relação a todo o meu contexto de vida, com os meus pensamentos? É um exercício bem punk de fazer, mas ele é muito importante. Depois, em seguida disso, né? Hierarquicamente, dentro do nosso ser, primeiro a gente pensa, depois a gente sente. Né? Então, na mesma linha de raciocínio, qual o meu padrão de sentimento? Quais são os glóbulos sentimentais que eu já criei nos meus corpos espirituais, né? Mais especificamente no meu corpo emocional? Será que eu tenho nódoas energéticas, por exemplo, de mágoa, de raiva, de rancor? Né? Tudo isso precisa ser dissipado. Existem várias técnicas terapêuticas para isso, mas independente disso, uma mudança de padrão consciente pode dissipar essas nódoas energéticas naturalmente, sem precisar da interferência de um terapeuta ou de alguma outra pessoa, né? Então, o sentimento é energia criadora, assim como o pensamento também, mas o sentimento, ele tem uma energia motriz de cocriação no físico.
O que cria as doenças no corpo físico, que dá corpo, materializa as doenças no corpo físico, são os sentimentos. Os pensamentos, obviamente, dão as ideias iniciais, né? Fazem, digamos assim, a fagulha, né? A energia elétrica produzida no nosso cérebro físico é o que faz a fagulha para o sentimento materializar, através de energia magnética, né? Então, toda essa engrenagem, ela precisa passar por um mecanismo de educação, né? Que foi abordado isso ao longo de todo esse ano. Mas nas relações baseadas no sentir, ela também tem um aspecto educativo bastante importante, porque assim como eu tenho tudo isso a ser educado em relação a mim mesma, eu também tenho que educar pensamentos e sentimentos em relação a quem convive comigo, né? Não raras vezes, principalmente na terapia de geobiologia, peguei pessoas que adoeceram pela força de pensamento e sentimento de um parceiro seu, familiar seu, briga de marido e mulher. Muito comum. Sinto tanta raiva do meu marido que faço um câncer na criatura, que faço uma alergia nele. E ele, por si só, tem ressonância com os pensamentos e sentimentos que eu estou enviando para ele e a coisa acaba se concretizando, né? Então, vigilância, pensamentos e sentimentos meus interferem no ambiente onde eu estou inserida, interferem na energia ambiental, né? Podem provocar discrepâncias energéticas no meu ambiente, que pelo transcorrer de energia ao longo de todo o planeta pode se unir a um inconsciente coletivo que também por si só alimenta tudo isso, né? Porque esse não é um contexto de um lar só, de um ser só, esse é um contexto planetário, é a nossa condição evolutiva. Por isso que essa chamada geral aí da pandemia global veio para todos, não veio para um, para dois ou para meia dúzia. Veio para todos, porque nós nos retroalimentamos nesse planeta num padrão evolutivo, né? Onde estamos, né, bem crianças espirituais, às voltas com educação de pensamentos e sentimentos. A questão da fala, né? O verbo, ele tem muito poder. Então, as discussões, os xingamentos vão na mesma linha de raciocínio. Trocar tudo isso por palavras agradáveis, mesmo que seja o Léo. Ai, às vezes eu dou uns conselhos bem loucos, assim, pros meus pacientes, né? Porque, tipo, se pela construção de um raciocínio terapêutico bonitinho, estável, quadradinho, não tá funcionando, a pessoa não consegue fazer, bom, então tem que recorrer a umas coisas bem estapafúrdias mesmo, que é para que a sua mente não bloqueie o processo, né? Então, às vezes a gente tem que recorrer a umas questões bem diferentes, né? Por exemplo, uma pessoa que é viciada em pensamentos e sentimentos tristes, uma pessoa negativa, né? Passei uma série de orientações, assim como estou conversando aqui com vocês, né? Para reversão. Expliquei lá a tabelinha de Hawkins, né? Da vibração desses sentimentos inferiores, que é para ele trocar para os sentimentos superiores, para vibrar mais alto, né? Vibrar mais rápido as ondas cerebrais e tudo mais. A pessoa sentiu dificuldade de fazer esses exercícios, não conseguiu. Aí eu sugeri para ela: pega no YouTube e bota vídeo de criança dando risada. Vídeo de bichinhos fazendo palhaçada. Não tem quem não dê risada. Não tem quem não se enterneça vendo a inocência de um bebê, de uma criança ou de um bichinho, fazendo palhaçada, fazendo peripécias, né? E deu super certo. A pessoa tá fazendo até no trânsito. Vejam, é super, né? Estapafúrdio, assim, né? Uma coisa até meio ridícula. Mas funcionou. Funcionou para a pessoa. E para o sentido evolutivo é isso que importa.
né? É isso que importa. A pessoa ficou mais leve, começou a chegar em casa mais bem-humorado, começou a chegar em casa mostrando o que tinha visto, né? E já compartilhando com seus familiares aquela risada, aquele humor, né? O humor é uma baita de uma saída. Eu uso direto o humor, inclusive na minha vida pessoal, certo? A questão da validação no íntimo, né? Que também está de mãos dadas com a questão do autoconhecimento, né? Da reforma íntima. Até que ponto você quer se harmonizar com seus familiares? Até que ponto você quer conviver bem em sociedade, né? Existe aí uma necessidade bastante grande de puxar um breque, né? Puxar o freio do orgulho, da vaidade, que o inconsciente coletivo do ter e do parecer estabeleceu em todos nós, né? É bastante desafiador, né? Fazermos um movimento de retorno, porque ter o canudo, ter o carro, né? Parecer a mais bonita, a mais saudável, a que tem mais dinheiro, né? A que é mais bem sucedida, parecer. Durante muito tempo foi estabelecido no nosso... Oi, Rose, tudo bem, querida? Boa noite. Obrigada pela presença. Durante muito tempo, isso foi estabelecido na nossa sociedade como um padrão comportamental, como uma realidade do nosso conviver. Mas, na verdade, nós vamos ter que fazer um movimento inverso agora. Não que os estudos não vão ser valorizados, não que as conquistas não vão mais ser valorizadas, de maneira nenhuma, não é isso que se está querendo colocar. O que se está querendo colocar é que no movimento natural da vida, quem não conseguir essas coisas não quer dizer que não vá ser vencedora. Porque o objetivo vai passar a ser o sentir. Então, a pessoa que vai estar mais em paz no seu coração, no seu íntimo, é a pessoa que melhor vai estar. E nem sempre isso é visível. Nem sempre isso é medido externamente, né? Então, a validação do íntimo é um reforço no sentido do incentivo da identificação disso. Porque até uma mudança de paradigmas, uma mudança de valor em relação à autoestima vai se modificar com essas relações baseadas no sentir. Porque para as solteiras, né, vai tanto fazer se conseguir um namorado rico, um namorado que tenha carro ou que ande de ônibus, desde que tenha afinidades, tenha assuntos convergentes, enfim, tenha, né, aquela afinidade, tenha aquele desenvolver todo de assuntos, de interesses, né, que desenvolvem toda uma sintonia bastante íntima. Então, isso é o que vai passar a ser valorizado para quem estiver mais desperto, né? Para quem estiver atento a essa modificação, a essa mudança mesmo, que vai acontecer de maneira natural. Então, vocês imaginem a surpresa que tudo isso vai causar, né? Eu assisti lives recentemente onde os palestrantes estavam dizendo que todo esse evento global, né, fez o marco da surpresa, né? A partir de agora, nossa vida vai ser pautada por surpresas, né? Grandes mudanças íntimas e externas vão acontecer naturalmente, que vão nos proporcionar grandes surpresas, né? E essa questão das relações baseadas no sentir vai ser uma delas, né? Onde rupturas vão ocorrer naturalmente e alianças vão se fazer também naturalmente. Alianças possivelmente que antes não se fariam, né? Agora vão se fazer de maneira natural, de maneira muito prazerosa, de maneira muito acolhedora,
né? Que vai realmente nos preencher, vai nos satisfazer intimamente, certo? Então, minha gente, o que mais eu poderia contribuir para vocês? Eu não sei se tem alguma pergunta, nós estamos com algumas pessoas aqui, né? Queria dar um abraço aí para a Mara Cleia, que está nos assistindo, a doutora Mares, né? Já conversei bastante com a doutora Mares, uma querida. A Uzi também, a Uziara, o Fabiano também, sempre presente nas nossas lives, gratidão. A Rose, querida, que chegou agora. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição, né, para responder dentro dos meus entendimentos, claro, né? E o que eu tinha para contribuir hoje em relação às relações baseadas no sentir seriam nesses conteúdos. Mas, claro, isso é apenas um ponto de vista, né? Existem vários pontos de vistas por aí, né? Vários entendimentos. Estão todos corretos dentro do entendimento de quem os tem, né? Mas o importante de termos registrado no nosso íntimo, no nosso coração, é que estamos amparados, estamos sendo olhados por um pai maior, né, por um criador que está tomando conta de todo esse processo. Ele quer o nosso bem, nos protege, nos ama, né? E nada vai acontecer que não seja para nossa evolução. É importante, muito importante, a gente ter isso em mente, a gente ter isso no nosso coração, para que diante dessas surpresas que a vida naturalmente vai nos trazer, a gente possa receber e acolher como apenas mais uma nova matéria na escola da vida, né? Para que a gente possa desenvolver essa nova matéria de uma maneira natural, de uma maneira tranquila, segura, firme, né? Que não tenhamos medo, né? É um dos principais sentimentos inferiores, né? Que estão presentes no nosso inconsciente coletivo, que são reforçados pelas pessoas que ainda estão dormindo, né? Então não tenhamos medo, né? Tenhamos coragem, tenhamos vontade, disposição para vivenciarmos tudo isso. Todos nós planejamos esses momentos que estamos vivenciando aqui. Eles nos pedem algo, esses momentos, essas situações, por vezes difíceis, por vezes muito desafiadoras, por vezes até parecem não ter solução, mas tem. Nós planejamos essa solução. Então basta nós nos conectarmos, primeiro para dentro, depois para cima. E depois que esse movimento tiver feito, a gente vai poder estender isso para as nossas relações e poder tomar essas atitudes, poder promover essas mudanças, né? É um dos quesitos, né? É um dos itens dos nossos contratos espirituais, né? Do nosso planejamento reencarnatório. Então, está lá escrito no contrato de todos nós que nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Então, não tem mais para onde fugir. Literalmente, não tem mais para onde fugir. Não tem mais shopping, cinema, jogo de futebol, nem um sorvetinho na esquina. Não tem mais. Agora, a gente tem que colocar a mão na massa como alunos, né, em recuperação na matéria das relações, né? Nós temos que estudar, retomar as matérias, nos analisarmos, nos fortalecermos para que a gente possa ir bem na prova, né? A prova daqui a pouquinho tá chegando aí, né? Daqui a pouquinho estão descobrindo a vacina, daqui a pouquinho o próprio vírus mesmo vai se embora e a gente vai poder voltar às nossas relações. E aí a gente vai ter que estar com a matéria na ponta da língua. A gente vai ter que estar, aliás, na ponta da língua não, a gente vai ter que estar com a matéria no nosso coração, né? A gente vai ter que estar com a matéria no nosso coração, para que a gente possa sentir essas relações que vão se estabelecer depois que tudo isso passar, né? Já está passando. Nós estamos mais próximos do final do que distantes. Então, mantenhamos o pensamento positivo, o otimismo, né, no nosso coração, fazendo a nossa parte, claro, né, para a gente não contribuir aí
com alguma possível recaída, né? Ou sei lá eu, que volte todo aquele movimento lá de altos contágios e tudo mais, né? Cada um fazendo a sua parte, isso também faz parte dos nossos testes, né? A autorresponsabilização. Eu sou responsável por mim, não por ti. E tu é responsável por ti, não por mim. Né? Então, cada um tem que fazer a sua parte nesse momento que estamos vivenciando. Amanhã depois a gente vai se encontrar na rua, né? A gente vai se encontrar em algum aniversário, em algum evento que seja de interesse nosso, né? Do nosso sentir, do nosso desejo, a gente vai se encontrar. E aí, como é que a gente vai se tratar? Como é que a gente vai se receber? Ai, eu tô com o pé que um leque pra dar uns abraços numas pessoas. Eu sinto tanta falta de abraços, né? Mas para chegar a esse momento, a gente tem que trabalhar junto. Cada um da sua maneira, na sua individualidade, a gente tem que trabalhar junto. Pra depois a gente poder se reunir. Tá certo, minha gente? Então é isso. Gratidão, Rose. Mandou ali um comentáriozinho de perfeito. Acho que ela concordou com o que eu disse. Que bom. Somos afins, né, Rose? A gente vai se encontrar nos eventos por aí, vamos fazer umas viagens juntas, né? Tudo certo. Vamos levar a doutora Maris junto também. Isso aí, convidar as colegas queridas. Então tá, gente. Um grande beijo para todos vocês. Muito obrigada pela presença, né? De estar aqui na live refletindo junto comigo. A live vai ficar gravada, vou botar lá na playlist do YouTube. E aí a gente vai poder compartilhar o link para quem possa precisar, né, ou ter desejo dessas informações que foram compartilhadas aqui. Eu desejo uma boa noite para todos e até a próxima segunda-feira. Vamos ter mais um episódio, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau, uma boa noite.